E nessa consulta você vai entender mais sobre a esquizofrenia, um transtorno mental grave, pasme, que atinge 1% da população mundial. É caracterizado por alucinações auditivas, visuais, sinestésicas, delírios, paranoias, desorganização da fala, catatonia e sintomas depressivos. Para tanto, nós vamos receber um psiquiatra, especialista em transtornos mentais, que atualmente é professor da Unifesp, diretor do IPAM. O que é o IPAM? É o Instituto de Pesquisas Avançadas em Neuroestimulação. Recebo, para minha alegria, o Dr. Moacir Alexandre Rosa. Obrigado por ter vindo. Tão jovem, já com um currículo desse. Tá bom? Obrigado, obrigado. Imagina, prazer meu. Aqui. Fique à vontade, essa é a sua casa. Esse é um assunto absolutamente apaixonante. Eu sou de uma família de médicos, mas ninguém fez psiquiatria. E eu acho maravilhoso psiquiatria. Moacir, no começo desse mês nós recebemos uma notícia muito triste. A morte do cineasta Eduardo Coutinho, que para quem gosta de documentário, eu sou um documentarista apaixonado, não que faço, mas que assisto. Ele foi morto a facadas pelo seu filho, que sofre de esquizofrenia. Como é que essa doença afeta o indivíduo? Pois é, Rony, acho que quando acontece uma tragédia dessa, sempre vem a notícia. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, frisar, é que isso é uma exceção. Então, assim, o crime relacionado à doença é uma exceção. Isso não é uma característica da doença, né? Então, assim, essa doença já sofre um estigma e um preconceito muito grandes, né? A sociedade, um desconhecimento muito grande. E quando acontece um crime desse, então as pessoas já pensam esquizofrenia igual a facadas, a tragédia. Não é assim. É uma doença grave, é uma doença que disfuncional em muitos aspectos. Tem um aspecto fascinante, por outro lado. Então, um aspecto destrutivo e um aspecto fascinante. Então, realmente é uma doença muito interessante. A gente vai conversar um pouquinho sobre as características de cada da doença. Mas, assim, o que eu queria frisar primeiro é isso. Não é típico, é um caso de exceção, em geral, em situações de casos mais graves, de casos não tratados, né? Enfim, não é o mais comum. Então, é muito importante separar as coisas. A doença pode acontecer em pessoas com melhor índole ou com pior índole. E existem situações em que o surto realmente é muito grave e a pessoa perde o controle. Pode acontecer. Existe uma causa determinada para se desenvolver essa doença? Sabe que se estuda essa doença há muitos anos, se conhece muitos aspectos bioquímicos do funcionamento cerebral. Existe uma certeza muito grande de que é uma doença cerebral, mas ninguém sabe a causa ainda. Essa que é a verdade. Então, existem teorias explicativas, existem estudos de imagem, uma série de aspectos da doença que são conhecidos, mas a causa mesmo, ninguém sabe. O aspecto genético é importante, tem um fator genético importante, assim, famílias que têm uma árvore, né, da doença, mas surge também em famílias que não têm nenhuma história anterior. Também é um mistério aí que ainda não está resolvido. E há como se identificar assim, um esquizofrênico, um portador de esquizofrenia? Ou seja, existe uma sintomatologia que seja mais ou menos clara, identificável para um leigo, por exemplo? Claro. Varia muito de pessoa para pessoa a evolução da doença, mas tipicamente ela começa com sintomas que a gente chama de pródromos, que são sintomas inespecíficos de uma doença. E pode durar algumas semanas, às vezes alguns meses. Depois a fase que a gente chama de surto, que é o mais clássico mesmo, que a pessoa tem as alucinações, os delírios. E depois a fase que a gente chama de residual. Na verdade, são sintomas que sobram no final, que podem ser mais ou menos graves. Então, o pródromos, que é essa fase inicial, inespecífica, ela é muito difícil de se avaliar, de detectar, porque é uma doença que atinge pessoas muito jovens. Em geral, os homens, entre 15 e 25 anos, começa a doença. As mulheres um pouquinho mais tarde, entre 20 e 30 anos.
E esses pródromos são, em geral, um isolamento social, começa a diminuir o número de amigos, para de namorar, começa a se interessar por coisas esotéricas, às vezes coisas um pouco bizarras, e a família só acha que, enfim, é um adolescente, e às vezes é meio característico mesmo, né, de um adolescente fazer umas coisas um pouco estranhas, ser diferente, né, ser um pouco rebelde. E muitas vezes não, muitas vezes é o pródromos, esse começo da doença, insônia, né, começa a trocar o dia pela noite. Então, essas são coisas que podem alertar, né, e quando começam a ser uma coisa exagerada. Então, essa é a primeira fase da doença. Depois ela evolui para o surto. Então, o surto é realmente aquela fase que é o mais clássico, que as pessoas, em geral, conhecem mais, em que existem esses, né, a gente pode, meio didaticamente, né, tem os delírios, as alucinações e a desorganização do pensamento, são as coisas mais características. Se a gente tentar entrar na mente de uma pessoa com esquizofrenia, é um pouco assustador o que acontece. Então, por exemplo, os delírios, né, que são crenças que não têm fundamento na realidade, em geral, os mais comuns são de perseguição, persecutórios. Então, a pessoa acha que estão querendo fazer um mal para ela. Às vezes, inicialmente não sabe quem, às vezes começa a identificar alguém. Um tipo de paranoia. Uma paranoia, exatamente. Então, a pessoa acha que está sendo perseguida pela FBI, está sendo perseguida pela polícia, Então, começa aquela sensação. Outros delírios são, por exemplo, de que as outras pessoas conseguem ler o pensamento dela. Então, imagina a situação, a difusão de pensamento. Então, a pessoa não tem mais paz, porque todo mundo sabe o que ela está pensando. E assim por diante, né? Então, sonorização de pensamento é uma coisa bem típica. Então, a pessoa pensa, porque o pensamento é o que a gente tem de mais íntimo. Claro. A gente pode pensar o que a gente quiser e ninguém sabe. Mas, de repente, o pensamento é como se a gente estivesse falando alto, né? Então, esses são os delírios. E aí tem as alucinações. As alucinações são percepções que não têm estímulo externo. Então, a mais típica é a alucinação auditiva, ouvir vozes. Então, é bem característico da esquizofrenia. Imaginem também, se coloquem no lugar de uma pessoa com esse transtorno e, de repente, alguém fala com você, você olha, não tem ninguém. E é real, assim, a sensação deles é que tem uma pessoa de fora, não é imaginar uma voz. E essa voz, ou muitas vezes essas vozes, às vezes conversam entre elas sobre a pessoa, né? Ou começam a comentar o que a pessoa está fazendo. Agora ele vai tomar banho, agora ele vai... Então, assim, é uma coisa que inicialmente assusta muito o paciente, né? Porque é uma coisa nova. E há como fazer uma avaliação, sei lá... Como é que é feita a avaliação psiquiátrica do paciente? Pois quando se manifesta, em geral, no surto, é quando se procura o médico. Alguma coisa aconteceu. Muitas vezes se procura outro tipo de ajuda que não o médico, exatamente por desconhecimento. Em geral, se procura religião, enfim, variações de religiões para tentar, porque parece muito aspectos espirituais, né? Então, os familiares, em geral, se está tomado por uma entidade, alguma né? coisa assim. Certo. Então, isso é um aspecto que a gente pode comentar depois sobre a família, né? Mas é um caminho muito comum. Primeiro, procurar uma ajuda espiritual, depois que vê que não é bem por aí procura o médico, né? E o diagnóstico, isso é muito frustrante para os familiares, principalmente. Não existe um exame que confirme. Não tem uma ressonância, não existe um exame de PET, né? Um exame de fluxo sanguíneo cerebral que confirme. E é muito difícil falar isso para a família. Olha, o diagnóstico dele é esse por causa das manifestações, por causa do comportamento. O diagnóstico a gente chama de diagnóstico clínico. Então, significa, né, a gente faz o exame psíquico, né, com a história do paciente. Que é muito mais difícil, mas hoje quem faz o diagnóstico é o laboratório de análise. Quer dizer, para o psiquiatra é mais complicado isso, eu acho. Não existe. Sabemos que não há cura, mas eu sei que existe um tratamento conservador. Aliás, vários tratamentos, né? Quais são eles? O tratamento central é a medicação. Isso aí não tem dúvida. Antigamente, boa parte dessas pessoas acabava ficando no hospital por tempos prolongados. A medicação revolucionou o tratamento da esquizofrenia, isso é sem dúvida alguma. A medicação não é perfeita, tem vários tipos de medicação, tem uma série de efeitos colaterais. Às vezes, convencer o paciente a tomar a medicação, convencê-lo de que ele está doente, às vezes é um aspecto muito difícil do tratamento.
porque ele mesmo, porque isso é doença, né? Como assim é uma doença isso? Existe um espírito, existe algo, estão me perseguindo mesmo, então convencê-lo disso não é fácil, mas é o ponto central, né? Sem medicação é muito difícil controlar essa doença. E depois existem outros aspectos, né, que são a abordagem do próprio paciente, a abordagem educacional, de que ele entenda que aquilo faz bem para ele, aprenda a lidar com os sintomas, aprenda a identificar os sintomas de recaída. Existe a abordagem dos familiares, que é muito importante, que os familiares entendam o que está acontecendo e possam ajudar. E existem coisas novas que estão sendo testadas, né? Então, por exemplo, nós fazemos um tipo de tratamento que é a estimulação magnética transcraniana para aliviar alucinações auditivas. Então, essa estimulação magnética ela está aprovada já pelo Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil para o tratamento, para o alívio de alucinações auditivas. Então, são pulsos magnéticos em que a gente consegue inibir determinadas regiões do cérebro, que é onde provavelmente ele está funcionando demais, né, mais do que deveria. A gente inibe e alivia as alucinações. Mas há algum ponto em que vocês, psiquiatras, podem dizer que o paciente está apto para um convívio social, essa coisa? Sem dúvida, sem dúvida. Com o tratamento, se o paciente consegue aderir a um tratamento, boa parte dos pacientes tem uma vida bem próxima ao normal. Bem próxima. A gente diz que existe uma regra dos terços, né? 3 terços. Então, 1/3 dos pacientes são os casos mais graves. Esses são os mais difíceis, em geral precisam de internação, especialmente durante os surtos. 1/3 são casos que têm sintomas fortes, mas que melhoram, só que sobram sintomas residuais que impedem uma série de funcionamentos sociais, relacionamento, desenvolvimento profissional. E 1/3 tem uma vida que a gente pode considerar de normal. Então, são os de melhor prognóstico. Esses surtos assustam muita gente, principalmente a família, né? Como é que a família deve agir nesse momento? Procura o médico ou procura o pai de santo? Sim. A família, eu posso dizer assim que tem 3 tipos de reação comuns, né? A reação de medo, a reação de vergonha e a reação de culpa. São as coisas mais frequentes na família. Culpa, eu não entendi. Culpa é se achar que fez alguma coisa errada. Tá. Então, o que eu fiz que aconteceu isso com meu filho? Foi a minha educação, eu bati nele, eu não bati nele, eu não dei atenção, eu não dei carinho, sabe? Sempre se procura uma causa, né? O que aconteceu com ele para ele ter ficado assim? Às vezes a gente acha fatores que a gente chama de desencadeantes, né? Algum estresse maior, alguma coisa que aconteceu que realmente desencadeou a doença, mas não é causador. Então, realmente, a culpa é uma coisa que tem que ser trabalhada na família, porque não tem culpa. Existem algumas doenças que a gente pode dizer que tem uma culpa parcial, digamos. Só que fuma, né? Enfim, acaba tendo um câncer. Um pouquinho de culpa teve, mas, enfim, a pessoa come muito, né? Engorda e tem um problema no coração. Um pouquinho de culpa, mas na esquizofrenia ninguém tem culpa, né? Assim, uma doença que realmente isso está excluído, né? A vergonha, porque doença mental, o preconceito da doença mental, essas coisas, né? Puxa, será que é um assassino, né? Então, tem esconder, né? O familiar que acaba sendo, que acaba sendo escondido, né? E a reação de medo, né? Então, o que vai acontecer? Né? O que será do meu filho ou da minha filha? Né? E agora? Todo sonho, né? Vai ter que ser mudado por causa da doença. E a doença é assim, né? A doença estraga muita coisa, mas a gente tem que aprender a conviver. E não há uma maneira de prevenção, né, da doença? Não existe, né? De prevenção da doença, não. A gente consegue prevenir novos surtos, isso sim. Então, eu volto a repetir sobre a medicação. A medicação comprovadamente previne novos surtos e quando os surtos vêm, eles vêm mais fracos. Então, realmente é possível prevenir novos surtos. Olha, eu queria passar aqui até uma experiência vivencial para você que está me assistindo. Eu tive uma doença chamada transtorno da ansiedade, que para eles é uma bobagem, mas a minha cura foi medicamentosa. Eu não tive medo de tomar remédio, já não tomo mais nenhum e estou aqui bonitinho, sem achar que vou morrer, sem palpitação, que nenhum cardiologista descobriu que eu tinha. Então não tenha medo, o medicamento está aí para ser usado e se um médico te recomenda, pode ir na dele.
Estou dizendo isso por experiência minha pessoal. É uma coisa desesperadora, pânico, de tudo. De repente estou aqui, bonitão, falando com você. E te agradeço muito, Moacir. Moacir Alexandre Rosa é psiquiatra, ele é especialista em transtornos mentais, é atualmente professor da Unifesp e diretor do IPAM, que é o Instituto de Pesquisas Avançadas em Neuroestimulação. Adorei essa pauta, Moacir. Eu agradeço muito. Volte sempre, viu? Tá bom, estou à disposição. Obrigado, querido, obrigado. Ó, isso é um papo sério, né? Isso da nossa consulta, né? Mas nós vamos fazer uma pausa para retomar o fôlego e depois recuperar as energias com um jantar estrelado preparado pelo nosso amigo, o chefe Arthur Sauer. E você, vai. Prova que não vai ter nenhum surto. Prova que você me ama. Fica comigo, eu já volto.